A planilha de Excel brilhava na tela do computador às 11h30 da noite, mas Ana Paula não conseguia se concentrar nos números que dançavam diante de seus olhos cansados. Aos 36 anos, trabalhava como diretora financeira de uma multinacional em São Paulo, posição que havia conquistado através de anos de planejamento meticuloso, controle rigoroso de cada variável, e uma necessidade compulsiva de prever e preparar-se para qualquer eventualidade. Mas naquela noite de outubro, enquanto revisava pela 10ª vez o orçamento do próximo trimestre, Ana Paula sentia uma ansiedade familiar crescendo em seu peito. Por mais que planejasse, por mais que controlasse, por mais que se preparasse, a vida continuava lhe pregando peças inesperadas que a deixavam em pânico. Preciso revisar os números mais uma vez, ela murmurou, mesmo sabendo que já havia checado tudo 3 vezes. E se houver algum erro? E se eu não previ algum cenário? E se algo sair do controle? Esses e se a atormentavam constantemente. Ana Paula havia transformado sua vida numa fortaleza de planilhas, listas, cronogramas e planos de contingência. Seu apartamento na Vila Olímpia estava organizado com precisão militar. Sua agenda pessoal era planejada com meses de antecedência. Até mesmo suas refeições seguiam um cardápio semanal rigorosamente estabelecido. Controle e a ilusão de segurança, sua terapeuta havia dito recentemente. Mas para Ana Paula, controle era necessidade vital. A ideia de não saber o que aconteceria amanhã, na próxima semana, no próximo ano, a aterrorizava de forma quase irracional. A compulsão de Ana Paula por controle tinha raízes profundas. Filha de pais separados de forma traumática quando tinha 12 anos, ela havia crescido num ambiente de imprevisibilidade emocional e financeira. Durante a adolescência, nunca sabia se voltaria da escola para casa em harmonia ou para mais uma briga devastadora. Se eu conseguir controlar tudo ao meu redor, ela havia concluído subconscientemente, nunca mais serei surpreendida por tragédias inesperadas. Essa filosofia de vida a havia levado longe profissionalmente. Era reconhecida como uma das executivas mais organizadas e competentes da empresa. Mas pessoalmente, vivia numa prisão dourada de ansiedade constante, sempre preparando-se para catástrofes que nunca chegavam, sempre tentando controlar variáveis que estavam além de seu alcance. Solteira por escolha, relacionamentos eram variáveis imprevisíveis demais para gerenciar. Ana Paula havia construído uma vida que funcionava como máquina bem oleada. Mas ultimamente, mesmo sua fortaleza de controle estava apresentando rachaduras. A crise começou numa terça-feira aparentemente normal. Ana Paula chegou ao escritório com sua agenda perfeitamente planejada para mais um dia produtivo, quando foi convocada para uma reunião de emergência. A empresa estava passando por uma reestruturação inesperada devido a mudanças no cenário econômico global. Ana Paula, disse o CEO, devido à instabilidade do mercado, precisamos implementar cortes significativos. Sua posição não está em risco, mas você terá que gerenciar a redução de 40% da equipe financeira nas próximas 2 semanas. As palavras atingiram Ana Paula como tsunami. Cortar funcionários não estava em nenhum de seus planos. Sua equipe cuidadosamente montada seria devastada. Os cronogramas que havia estabelecido se tornariam impossíveis. Toda sua estrutura de controle estava sendo demolida por forças completamente fora de seu alcance. Sir. Roberto, ela disse, tentando manter a compostura, posso ter alguns dias para elaborar um plano de transição? Ana Paula, as demissões começam amanhã. Decisão já foi tomada pela matriz. Você só precisa executar. Naquela noite, Ana Paula ficou acordada até às 4 horas da manhã, tentando desesperadamente criar planilhas e cronogramas que dessem sentido ao caos que havia se abatido sobre sua vida profissional. Mas quanto mais planejava, mais percebia que havia forças maiores que seu controle ditando os rumos de sua vida. Nas semanas que se seguiram, Ana Paula trabalhou 16 horas por dia, tentando manter tudo funcionando com metade da equipe. Criou sistemas ainda mais complexos de controle, implementou planilhas ainda mais detalhadas, estabeleceu cronogramas ainda mais rígidos. Mas quanto mais controlava, mais ansiosa ficava. Ana Paula, disse Carla, sua assistente há 5 anos, você está exausta. Quando foi a última vez que tirou um fim de semana de folga? Não posso descansar agora, Carla. Se eu relaxar minha vigilância, tudo pode desmoronar. Mas o corpo estava começando a cobrar o preço.
Ana Paula desenvolveu insônia crônica, dores de cabeça constantes, e uma sensação permanente de aperto no peito. Sua médica sugeriu antidepressivos, mas ela recusou, medicação era mais uma variável que não podia controlar. Foi durante uma madrugada de insônia, sentada na cozinha de seu apartamento às 3 horas da manhã, que Ana Paula teve um momento de clareza devastador. Estou tentando controlar o incontrolável. E isso está me destruindo. No fim de semana seguinte, exausta e desencorajada, Ana Paula decidiu visitar sua amiga de faculdade, Marina, que morava numa chácara em Atibaia. Marina havia largado a carreira corporativa 3 anos antes para abrir uma pousada rural, decisão que na época Ana Paula havia considerado completamente irresponsável. Ana Paula, Marina a recebeu com um abraço caloroso. Que alegria te ver. Você parece tensa. Tudo bem? Durante o almoço na varanda com vista para as montanhas, Ana Paula desabafou sobre sua crise profissional, sua ansiedade crescente, sua sensação de que estava perdendo o controle de tudo. Marina, como você consegue viver sem saber se a pousada vai dar certo? Como dorme à noite sem ter certeza sobre o futuro financeiro? Marina sorriu com a serenidade de quem havia encontrado paz em meio à incerteza. Ana Paula, há 3 anos eu era como você, obcecada por controle, planejamento, segurança. Até que uma crise me forçou a confrontar uma verdade dolorosa: eu nunca tive controle real sobre nada. Como assim? Quando meu pai teve o derrame, todos os meus planos cuidadosos se tornaram irrelevantes instantaneamente. Percebi que estava gastando toda a minha energia tentando controlar coisas que estavam nas mãos de Deus, não nas minhas. Ana Paula, que havia crescido numa família nominalmente católica mas se afastado da fé durante os anos de faculdade, se sentiu desconfortável com a menção a Deus. Marina, respeito sua fé, mas sempre resolvi meus problemas através de planejamento e trabalho duro. E como isso está funcionando para você agora? Marina perguntou gentilmente. A pergunta atingiu Ana Paula em cheio. Apesar de todo seu controle e planejamento, estava mais ansiosa e infeliz que nunca. Marina, Ana Paula perguntou hesitante, o que exatamente você quer dizer com estava nas mãos de Deus? Marina abriu uma Bíblia que estava na mesa e leu Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ana Paula, este versículo mudou minha vida. Não diz que não devemos planejar, diz que devemos reconhecer que há alguém maior dirigindo nossos passos, independente dos nossos planos. Mas isso não significa ser irresponsável? Não planejar, não se preparar? Não, Marina explicou. Significa planejar responsavelmente, mas segurando os planos com mãos abertas. Significa fazer nossa parte e confiar que Deus está cuidando do resto. Naquela noite, hospedada no quarto simples mas aconchegante da pousada, Ana Paula refletiu sobre as palavras de Marina. A ideia de confiar que Deus está cuidando do resto soava simultaneamente atraente e aterrorizante. Deus, ela sussurrou no escuro, se tu realmente existes e estás no controle, preciso aprender a confiar em ti. Porque minha forma de viver está me matando aos poucos. De volta a São Paulo na segunda-feira, Ana Paula decidiu experimentar algo completamente fora de sua zona de conforto, entregar a Deus aspectos de sua vida que não conseguia controlar. Começou pequeno. Em vez de revisar obsessivamente e-mails até meia-noite, estabeleceu um horário limite e orou: Senhor, entrego os problemas de trabalho que não posso resolver agora. Confio que o que precisa ser feito será feito no momento certo. Foi surpreendentemente difícil. Toda vez que pensava em algum problema não resolvido, sentia impulso compulsivo de levantar e fazer alguma coisa para controlá-lo. Mas gradualmente, a prática de entrega consciente começou a criar pequenos espaços de paz em sua vida agitada. Uma situação específica testou sua nova abordagem. Um grande cliente ameaçou cancelar um contrato devido a atrasos na entrega, situação que normalmente a deixaria em pânico por dias, criando planilhas infinitas de soluções alternativas. Desta vez, após fazer o que estava ao seu alcance para resolver o problema, Ana Paula orou: Senhor, fiz minha parte. Entrego este resultado nas suas mãos. Se perdemos este cliente, confio que o Senhor tem algo melhor preparado. Para sua surpresa, sentiu uma calma inédita em meio à crise.
Intrigada com as pequenas transformações que estava experimentando, Ana Paula decidiu procurar orientação espiritualismo. Visitou a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, próxima ao seu apartamento, onde o pastor Daniel era conhecido por sua abordagem prática da fé. Pastor Daniel, ela disse após o culto, sou nova nisto de confiar em Deus. Como posso aprender a entregar controle sem ser irresponsável? Pastor Daniel sorriu com compreensão. Ana Paula, essa é uma das lutas mais comuns dos cristãos, especialmente profissionais bem-sucedidos como você. Vamos estudar juntos o que a Bíblia ensina sobre confiar no controle de Deus? Nos encontros semanais que se seguiram, Pastor Daniel ensinou Ana Paula sobre a diferença entre responsabilidade humana e controle divino. Ana Paula, Deus nos deu talentos, inteligência e capacidade de planejamento para que os usemos responsavelmente. Mas ele retém o controle sobre resultados, circunstâncias e o futuro. Estudaram passagens como Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Veja, Pastor Daniel explicou, Jesus não está dizendo para não trabalharmos. Está dizendo para não nos ansiarmos obsessivamente sobre resultados que estão fora do nosso controle. Ana Paula começou a desenvolver o que Pastor Daniel chamou de confiança ativa, fazer sua parte responsavelmente, mas entregar os resultados a Deus. No trabalho, continuou sendo competente e organizada, mas parou de se torturar com cenários apocalípticos que provavelmente nunca aconteceriam. Em vez de criar 15 planos de contingência para cada situação, criava 3 planos sólidos e orava: Senhor, entrego os resultados nas suas mãos. A mudança foi notável. Carla comentou: Ana Paula, você parece mais tranquila ultimamente. Continua sendo eficiente, mas não parece mais à beira de um colapso nervoso. Ana Paula também começou a aplicar confiança ativa a decisões pessoais. Quando surgiu uma oportunidade de investir numa startup, algo que antes jamais consideraria devido aos riscos imprevisíveis, orou sobre a decisão, fez sua pesquisa responsável, e escolheu investir uma quantia que podia perder sem comprometer sua segurança financeira. Senhor, ela orou, este investimento pode dar certo ou não. Entrego os resultados nas suas mãos. 6 meses depois de iniciar sua jornada de confiança em Deus, Ana Paula enfrentou a maior crise de sua vida profissional. A empresa foi adquirida por um grupo internacional, e sua posição foi eliminada na reestruturação. Aos 37 anos, estava desempregada pela primeira vez em 15 anos de carreira. A Ana Paula de um ano atrás teria entrado em pânico total, criado centenas de planilhas de controle financeiro, enviado currículos desesperadamente para qualquer vaga disponível. Mas a nova Ana Paula, embora obviamente preocupada, respondeu de forma surpreendentemente diferente. Senhor, ela orou na noite em que recebeu a notícia, não entendo por que isso está acontecendo, mas escolho confiar que o Senhor tem um plano. Farei minha parte para encontrar uma nova posição, mas entrego meu futuro profissional nas suas mãos. Nos dias que se seguiram, Ana Paula elaborou uma estratégia responsável de busca por emprego, mas sem a ansiedade paralisante que normalmente a acompanharia. Em vez de enviar currículos desesperadamente, escolheu posições que realmente a interessavam e preparou-se cuidadosamente para cada processo seletivo. 3 semanas depois da demissão, Ana Paula recebeu uma ligação inesperada. Marina, sua amiga da pousada, tinha um conhecido que estava procurando uma diretora financeira para uma empresa de turismo sustentável em crescimento. Ana Paula, Marina disse, sei que é um ramo completamente diferente do que você está acostumada, mas lembrei da sua experiência e competência. Quer pelo menos conversar com eles? Normalmente, Ana Paula teria rejeitado imediatamente, turismo era setor imprevisível demais para sua necessidade de controle. Mas agora, orou sobre a oportunidade: Senhor, se esta porta está se abrindo, pode ser que seja sua provisão. A entrevista revelou uma empresa com valores que ressoavam profundamente com Ana Paula: sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, e uma filosofia empresarial que equilibrava lucro com propósito. O salário era menor que o anterior, mas a oportunidade de crescimento e impacto era muito maior. Ana Paula, disse o CEO durante a entrevista, buscamos alguém que seja competente financeiramente, mas que também entenda que nem tudo nos negócios pode ser controlado com planilhas. Às vezes precisamos confiar em intuição e propósito maior.
A ironia não passou despercebida, sua nova capacidade de confiar no controle de Deus havia a qualificado para uma posição que a versão anterior dela nunca teria conseguido. Um ano depois de aceitar o novo emprego, Ana Paula havia se tornado uma pessoa fundamentalmente diferente. Continuava sendo profissionalmente competente e organizada, mas havia trocado obsessão por controle por confiança ativa em Deus. Sua saúde melhorou drasticamente, as dores de cabeça desapareceram, o sono se normalizou, e a ansiedade constante foi substituída por uma paz que ela jamais havia experimentado. Mais importante, começou a se abrir para relacionamentos pessoais. Conheceu Bruno, um biólogo que trabalhava com projetos de conservação ambiental, numa conferência sobre turismo sustentável. O que a atraiu nele foi sua capacidade de viver com paixão e propósito sem precisar controlar cada variável. Ana Paula, Bruno disse durante um dos primeiros encontros, admiro como você consegue ser organizada e competente sem ser ansiosa. É raro encontrar alguém que equilibra responsabilidade com serenidade. Bruno, aprendi que posso fazer minha parte responsavelmente e confiar que Deus cuida do resto. Isso me libertou de uma prisão de ansiedade que eu mesma havia criado. No novo emprego, Ana Paula se tornou conhecida por um estilo de liderança que seus colegas descreviam como confiante mas não controladora. Estabelecia metas claras e processos eficientes, mas criava espaço para criatividade e adaptação quando circunstâncias mudavam. Ana Paula, disse Laura, uma analista júnior de sua equipe, gosto de trabalhar com você porque sinto que posso ser honesta sobre problemas sem medo de pânico ou microgerenciamento. Você parece confiar que encontraremos soluções. A filosofia de liderança de Ana Paula havia se tornado: planeje bem, execute com excelência, adapte-se quando necessário, e confie que Deus está dirigindo os resultados maiores. Quando a empresa enfrentou uma crise durante a pandemia, com 80% de queda nas reservas turísticas, Ana Paula liderou a equipe financeira com calma e criatividade que surpreenderam até ela mesma. Equipe, ela disse durante uma reunião de crise, esta situação está além do nosso controle individual. Vamos fazer nossa parte, cortar custos responsavelmente, buscar novas oportunidades, cuidar uns dos outros. Mas vamos confiar que esta empresa, que tem propósito bom, encontrará um caminho. 2 anos e meio depois de iniciar sua jornada de confiança em Deus, Ana Paula se casou com Bruno numa cerimônia simples mas significativa na pousada de Marina. Em vez de planejar obsessivamente cada detalhe, eles focaram no que realmente importava: celebrar seu compromisso cercados de pessoas que amavam. Bruno, ela disse durante os votos, prometo caminhar com você confiando que Deus dirige nossos passos, mesmo quando não vemos o caminho completo. Quando engravidou 1 ano depois, Ana Paula experimentou o teste final de sua nova fé. A gravidez representava a maior variável incontrolável que poderia imaginar. Mas em vez de ansiedade paralisante, sentiu uma expectativa serena. Senhor, ela orava, esta criança está sendo formada sob seu cuidado. Farei minha parte para ter uma gravidez saudável, mas confio que o Senhor está no controle do que eu não posso controlar. Em seu diário espiritual, Ana Paula escreveu: Senhor, obrigada por me libertar da prisão do controle obsessivo. Obrigada por me ensinar que responsabilidade e confiança não são opostos, mas parceiros. Posso ser competente e organizada enquanto reconheço que o Senhor dirige os resultados maiores da minha vida. Aprendi que quando tento controlar tudo, vivo em ansiedade constante. Mas quando faço minha parte e entrego os resultados ao Senhor, experimento paz que excede todo entendimento. Minha vida profissional, pessoal e espiritual floresceram quando parei de tentar ser Deus da minha própria vida e comecei a confiar no Deus verdadeiro. Ana Paula agora fala regularmente em conferências corporativas sobre liderança sem ansiedade e em retiros cristãos sobre confiança em Deus. Sempre termina com o mesmo convite: amigos, se vocês estão exaustos de tentar controlar o incontrolável, se vivem em ansiedade constante sobre o futuro, se sentem que precisam ter todas as respostas e prever todos os cenários, eu os convido à liberdade de confiar no controle de Deus. Isso não significa ser irresponsáveis ou passivos. Significa usar os talentos que Deus nos deu para planejar bem e trabalhar com excelência, mas entregar os resultados nas mãos dele. Vocês descobrirão que quando param de lutar pelo controle total e começam a confiar no controle divino, experimentam uma paz e eficácia que nunca imaginaram possível. Deus é muito melhor dirigindo suas vidas do que vocês jamais poderiam ser.
Ele vê o quadro completo, conhece o futuro, e tem planos de bem para vocês. Confiem nele. O controle é uma ilusão humana que gera ansiedade constante. Quando reconhecemos que Deus está no controle supremo de nossas vidas, somos libertados para viver com responsabilidade sem ansiedade, para planejar sem obsessão, para trabalhar com excelência sem medo paralisante. Confiar no controle de Deus não é passividade, é sabedoria. É reconhecer que há alguém infinitamente mais sábio dirigindo os passos de nossa jornada, mesmo quando não vemos o caminho completo. Essa confiança produz paz profunda e, paradoxalmente, torna-nos mais eficazes em nossas responsabilidades, porque não estamos mais gastando energia tentando controlar o que está além de nosso alcance.